Fala, galerinha do meu canal. Gente, eu tô com mais uma questãozinha aqui da Banca IBAN, né? A organizadora do concurso de Saquarema. E o candidato que está fazendo aquela preparaçãozinha aí para o concurso, se dedicando o máximo aí. Trouxe mais uma questãozinha de matemática. Aí o nível que? Não sei, qualquer nível ela cai, tá? Então é o seguinte, é uma questãozinha de probabilidade, ó, aqui embaixo, ó, probabilidade. E é uma questãozinha bem legal, gente. Vamos lá, olha só. O que ele fala na questão? Ele fala que um bolo foi cortado em duas partes, A e B. Então, ele pegou um bolo, cortou em duas partes, A e B. Então, ele fala o seguinte, de modo que A correspondesse a um terço do bolo. Opa, ele falou o seguinte, que a parte A corresponde a um terço do bolo. Então, isso me diz o quê? Se é um terço do bolo, esse bolo foi dividido em quantas partes? 3 partes. Beleza, já entenderam, né? Se é um terço do bolo, então esse bolo foi dividido em 3 partes. Então, em seguida, a parte B foi cortada exatamente ao meio. Opa, se esse bolo foi cortado em duas partes, A e B, A ficou com um terço, B só pode ter ficado, gente, com o restante do bolo, né? Com 2/3 do bolo, ó. Né? Porque se eu somar frações, né, com denominadores iguais, você, né, não, eu só repetir o de baixo, ó, se eu somar um terço, tá, mais os 2/3, vai ficar igual o quê? 3/3, e 3/3 é a mesma coisa que um inteiro, a parte toda do bolo, né? Então, isso já me prova o quê? Que 2/3 é o restante do bolo. B ficou com o restante do bolo. Ó, em seguida, a parte B foi cortada exatamente ao meio. Então, ele pegou esse 2/3 do bolo, que sobrou do bolo, dividiu ao meio. Opa, deu mi? Dividir 2/3 por 2? Sim. Então, ó, dividir 2/3 por 2 ao meio, né? Então, a representação é essa, ó. 2/3 dividido por 2. Mas, Delmiro, não é divisão de fração? Sim, você pode colocar umzinho aqui embaixo no 2, ó. Dividir fração é repetir a primeira fração, que é 2/3, tá? E multiplicar pelo inverso da segunda. Esse 2 vai para baixo e esse 1 vai para cima, ó. Então, aqui ficou 2 vezes 1, 2. Tá? E 3 vezes 2, 6. Se eu simplificar essa fração é a mesma coisa que 1/3, tá? Então, B, né, quando repartiu ao meio, só sobrou para B o quê? B ficou igual também a 1/3. Né? B ficou 1/3. Vamos ler a questão, vamos voltar em tudo que eu já escrevi aqui, ó. Um bolo foi cortado em duas partes, A e B. Né? Peguei o bolo e cortei em duas partes, A e B. De modo que A correspondesse a 1/3 do bolo. Está aqui. Em seguida, a parte B foi cortada exatamente ao meio. Então, a parte B que sobrou foi cortada exatamente ao meio. Se for cortada exatamente ao meio, ficou somente 1/3 para B. Né? Gerando a terceira... Opa, risquei aqui sem querer. Gerando a terceira parte identificada por C. Então, gente, se eu tirei 1/3 para B, sobrou também 1/3 para C. Né? Então, gente, os três ficaram com o mesmo pedaço. A, B e C ficaram com o mesmo pedaço. Guardem isso. Fiz uma salada aí, mas eu acho que dá para entender, né? Os três ficaram com o mesmo pedaço. Depois eu vou representar isso geometricamente, usando figuras, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Essas três partes foram deixadas sobre uma mesa. Então, eu peguei a parte A, peguei a parte B, que não é essa, tá? Foi dividida ao meio. Peguei a parte A, peguei a parte B do bolo, peguei a parte C do bolo, né? E deixada sobre a mesa. Chegou lá em cima da mesa e colocou. Sem saber como foram feitas as divisões do bolo, opa, a gente já sabe, né?
três pessoas, a pessoa X, Y e Z, entraram no local e cada deles toma posse de um pedaço do bolo, né? De um dos pedaços. Cada um pega um pedaço, né? Toma posse, né? Era um pedaço de A, a parte de A, parte de B, parte C, né? Qualquer um. O X pegou uma parte, o Y pegou uma outra e o Z pegou uma outra. Aí a pergunta é o seguinte: qual a probabilidade percentual de que a pessoa X tenha pego a maior fatia? Gente, tem alguém que ficou com a maior fatia? Não, gente, não tem. Todos os três ficaram com a mesma fatia. Então isso aqui é 0% disso acontecer, gente, tá? É letra A, tá? Então não tem como acontecer de alguém pegar a maior fatia, sendo que as três pessoas ficaram com a mesma fatia. Tudo bem, gente, até aqui? Vou apagar essa bagunça aí e vou representar isso geometricamente, tá? Usando figuras, tá? Então vou colocar até aqui embaixo, ó. Então vou colocar aqui para vocês como se fosse um bolo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas vocês vão entender também. Então vou desenhar aqui como se fosse um bolo retangular. Então esse bolo foi dividido em quantos pedaços mesmo? Em 3 pedaços iguais, né? Vamos lá. Então foi dividido em 3 pedaços iguais. Vou cortar aqui. Show. Se coisa eu reduzo isso aqui. Tá? Vou cortar aqui. E vou diminuir essa brincadeira aqui, né? Opa, deixa eu só desfazer isso aqui para não ficar tão diferente essas. Então vou colocar mais para cá, ó. Essa é a primeira parte do bolo. Opa, não ficou tão diferente agora, né? Esse é o pedaço A, gente. Certo? Quando o bolo foi repartido em 3 partes, né? Esse é o pedaço A, né? Esse aqui é 1/3 do bolo, ó. Esse é o pedaço A. O pedaço B tinha ficado com isso tudo aqui, ó. O B tinha ficado com isso aqui tudo, ó, né? Esse aqui não é 1/3, não é verdade? Não sobrou 1/3 aqui, mais 1/3. Certo, gente? 1/3 mais 1/3 mais 1/3, 1/3, né? Esse aqui era o B. Tudo aqui era o B. Só que o B foi dividido em 2 partes iguais. Opa, a gente fez a continha lá em cima. Opa, gerando o meu pedaço C. Então, esse aqui é o meu B agora. E esse aqui é meu C. Então, esses são os 3 pedaços A e B. Então, chegou lá na mesa, na sala, na cozinha, a pessoa X, a pessoa Y e a pessoa Z, né? Não sei, deixa eu voltar na questão lá. E a pessoa Z, isso mesmo. Então, chegou 3 pessoas, aqui chegaram 3 pessoas, a pessoa X, Y e a pessoa Z. Então, a questão é o seguinte: qual a probabilidade dessa pessoa X aqui pegar um maior pedaço de bolo? Nenhuma, gente, porque todas as 3 são iguais, então 0%, tá bom? Show, espero que vocês tenham gostado da parte algébrica e a gente representou aqui geometricamente usando um retângulo, tá? Show, beleza? Um abraço para todos aí, espero que vocês tenham entendido a resolução aí dessa questão.